Oi, gente, me chamo Sônia Dantas, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, né? Sou nova aqui no YouTube e assim, para poder, né, tá compartilhando com vocês um pouco, né, a minha superação de vida, né? Quero dizer para vocês, né, que é um assunto assim muito bem polêmico ainda, né? Em pleno séculos que a gente vive, né, estamos, né, mas ainda encontramos, né, certos tabus, né, muitas vítimas, né, assim como eu, né, fui uma vítima, muitas vítimas ainda hoje em dia se encontram, né, assim, caladas, né, por medo, né, por vergonha, por culpa, né, somente por culpa, né, porque acham, né? E do que as pessoas vão falar, né? Penso que as pessoas vão, né? Tá julgando. E, infelizmente, né? Não deixa, né? De ser uma realidade, porque ainda encontramos, né? Pessoas, né? Que são capazes, né? De julgar, né, uma pessoa, né? Que foi vítima de pedofilia, né? Ali que sofreu abusos, né? Na sua infância. E assim, infelizmente, né? Por conta disso, dessa vergonha, né? Muitas se calam, sofrem, né? Sozinhas. Então tem comportamentos, né? Completamente, né? Inadequados para a realidade de vida que deveria ter, né? Então, assim, muitos pais, às vezes, muitas mães não entendem, né? Às vezes o porquê, né, que a criança está reagindo daquela forma, né? Por que, né, daquele comportamento, né, assim, muitas vezes agressivo, distante, né? Muita dificuldade, até mesmo no aprendizado. E assim, eu passei por isso, né? No sentido de que na infância, né? Ali minha mãe saía para trabalhar, né? Na época que minha mãe, né? Meus pais se mudamos aqui do Rio, fomos morar em Maricá. E ali, né? O que acontece? Minha mãe, ela trabalhava no Rio, né? Então ela descia, né? Para cá, saía de Maricá, descia para cá, descia para o Rio, né? Para poder estar trabalhando. E eu e minha irmã, né, mais velha, ficávamos em casa aos cuidados do nosso pai. Era aquele que cuidava da gente, botava, arrumava a gente, penteava o cabelo, arrumava a gente para ir para a escola e levava a gente para o colégio, né? E ali a gente ia para o colégio, sendo que no colégio a gente não conseguia, né, entender, compreender nada do que o professor estava explicando. Por quê? Porque dentro de casa, né, a resposta, né, para isso, né, estava oculto, estava em oculto, estava escondida, né? Então, assim, e assim, eu lembro que uma irmã minha que eu tenho, né, assim, de par de pai, eu lembro que ela fala, né, que ela falava muito com a minha mãe, né, falava muito, né, não deixa com ele, né, não deixa, né, com ele, no caso, né, meu pai, meu genitor, né, não deixa com ele porque ele é assim, explicava, falava para ela, né, falava com a minha mãe, né, os abusos ali, entendeu, que ela via, né, passado, sofrido, que a irmã dela também, né, havia sofrido, e meu pai, ele é assim, minha mãe, ela contou, né, como ela conheceu o meu pai, né, então, assim, o relato da minha mãe foi um relato, assim, de que ela, tipo, que o meu pai era, né, ali, foi um príncipe para ela, né, quando
ela o conheceu. Então, assim, ele tratava ela muito bem, cuidou dela, né, muito bem, em momentos, né, difíceis que a minha mãe, né, veio a passar. Então, quando essa minha irmã, né, mais velha de pai, veio, né, a falar, né, a contar, relatar isso para minha mãe, a minha mãe, ela não acreditou. E essa minha irmã alertava a minha mãe para que não deixasse, né, a gente sozinha, né, com ele, porque ele iria fazer a mesma coisa. Mas a minha mãe, ela não acreditou, né? E assim fomos criadas, né? Ali com o meu pai. Então, morávamos assim num sítio, em Maricá. E quando minha mãe não estava em casa, ali eu presenciava, né? Cheguei a presenciar o meu pai ali, né? Cometendo esses atos com a minha irmã. E além da minha irmã, cometendo com amiguinhas, né? Nossa, né? Minha e da minha irmã. E eu via isso, não entendia, deve ter que eu tava lá, tinha lá meus 7, 8 anos, né? Tô com 44 anos hoje. Então não tinha assim essa noção, não tinha essa consciência, né? Do que era, né? Do que era, do peso, né? De que era isso. Então eu lembro que eu corria, né, pro quarto, ficava lá no quarto, né? Porque ele falava que não era para estar ali. Então eu ficava lá no quarto. E até que eu lembro, né, de uma vez também, ali, né, minha casa tinha lá um banco, né, um banco desses de cimento antigo, né, tinha de cimento, eram bancos assim de cimento concreto, né, de concreto que tinha assim na sala. E lembro de uma vez ele ali, né, ali deitada e ali mexendo, né, comigo. Guia numa situação assim, entendeu? Que é muito, né, muito complicado, isso mesmo, muito, né, desagradável essas lembranças, né? E assim, eu lembro de momentos de um ônibus, né, que ele saía muito, né, como ele que ficava com a gente, ele já era, né, aposentado, já era bem de idade, então, no momento que eu estava trabalhando, ele estava, né, a gente estava, eu mesma estava aos cuidados dele. Então, assim, ele saía com a gente, aí dentro do ônibus, né, as pessoas precisavam, as pessoas davam lugar para ele, e aí ele botava, né, eu lembro de uma vez, né, lembrança que eu tenho de uma vez, que aí ele pegou e me botou para sentar, né, no colo dele quando eu achei, sendo que aí eu já sentia ali um desconforto, né, e já quis me levantar. Lembro também de eu criança, né, a gente indo para casa, a gente saindo, né, eu ia com a minha mãe, com a minha irmã, a gente saindo, aí voltando para casa, eu lembro que a rua, né, do ônibus, onde a gente soltava de ônibus lá de Maricá, para a gente ir lá pro sítio, era uma distância, né, bem considerável. E eu lembro dali eu cansava, porque eu era bem magrinha, né, bem magrinha. Então, assim, eu lembro que eu cansada, e assim, eu pedi a ele, né, para me carregar, queria, eu vi ele carregando a minha irmã no colo. Aí, né, bem cansada, eu pedia também, né, para que me carregasse, né, para que me levasse no colo. Mas lembro dele não fazendo, dele não me carregando. Depois, porque por mais que eu não soubesse, não tinha aquela noção, aquele entendimento, né, total do que é aquilo ali que estava acontecendo, mas tinha algo dentro de mim que, assim, sabe, num reflexo, né, uma coisa que eu pegava assim e me esquivava, não deixava, não permitia, né, eu conseguia assim me safar daquela situação ali, entendeu? Para que, né, esses abusos não viessem, né, acontecer, né, assim, de forma não que não seja agressivo, né, de forma acontecia é uma agressão, né, a uma criança fazer isso, mas eu lembro que eu conseguia me safar, a minha irmã não,
né? A minha irmã, ele ali já, né, fazia, minha mãe estava trabalhando, ele usava a minha irmã como se fosse, né, a mulher dele. Hoje eu tenho essa consciência, antes eu não tinha essa consciência, eu não entendia isso, eu não tinha essa noção, entendeu? Mas tinha aquele algo, aquele despertar. Quando a minha mãe resolveu mudar, voltar, deixou ele, né? E resolveu voltar de Maricá para o Rio, para mim foi um momento assim de muita alegria, porque assim dentro de mim, né, assim como se acendeu uma esperança, algo assim, né, de que eu não ia mais, né, passar por aquela situação, não ia mais ver aquela situação. Então, assim, eu era muito caladinha, muito calada, né, na minha. Eu não aprendi a conseguir aprender nada, entendeu? Eu lembro da minha mãe, né, me ensinando, cansada do trabalho, me ensinando. E aí ela ia, né, pelo meio, né, antigo, né, me ensinando a fazer o A e o U. E ali eu me esforçando para poder, né, conseguir a fazer, né, conseguindo, né, a fazer, entendeu? A ler as vogais. E assim, a minha irmã ela já não tinha mais, ela não tinha esse, né, não tinha essa vontade, não tinha esse interesse, porque hoje eu sei, né, que já ali, que a mente da minha irmã já estava completamente comprometida, completamente afetada, né? Hoje eu entendo isso. Então, assim, então eu me senti muito, assim, alegre dentro de mim com essa vinda da minha mãe para, né, o Rio, onde ela botou a gente numa nova escola, e nessa nova escola, livre dessa situação que eu vivia lá, né, em Maricá, eu já consegui ali, né, a aprender, onde fui alfabetizada e, né, comecei ali uma nova história nesse sentido, sendo não fora desses, né, fora desse abuso, sendo que algo que eu não sabia, né, não sabia, não tinha noção, né, nenhuma, de que isso na verdade, né, não tinha sido esquecido, não tinha sido apagado, né, para sempre, entendeu? Tipo, ó, não tá acontecendo mais aqui, pronto, acabou, né? Não, eu não sabia, né, também o mal que isso tinha feito também comigo, mesmo que não foi da mesma forma que foi para minha irmã, da mesma maneira que foi para minha irmã, porque, né, com ela foi de uma forma bem mais agressiva. Minha irmã, ela não aprendeu a ler, não aprendeu a ler. Minha irmã, ela, né, assim, teve 12 filhos, se eu não me engano, 12 filhos, acho que por um 13, cada o 13º filho, foi, acho que foi quando ela, 12º ou 13º filho, acho que por aí foi que eu perdi a minha irmã, né? Ela teve eclâmpsia, né, na gravidez, e veio a falecer ela e o meu sobrinho. Então, assim, ela não conseguiu produzir, ela não conseguiu viver, ela não conseguiu desenvolver a vida dela, né? Não conseguiu desenvolver a vida dela. E hoje eu sei, eu entendo, né, que foi por conta disso. Sendo que, assim, naquela época, né, naquela época não se ouvia falar assim tanto, não se ouvia falar do jeito que a gente ouve hoje, né? Falar sobre isso. Não tínhamos, morávamos no sítio, mas não tinha, né, televisão, né? Não tínhamos, né? Não estávamos de posse, né, desses conteúdos, né, dessas informações que hoje, né, as nossas crianças têm, né?
o entendimento que hoje as nossas crianças têm. Então não se falava lá, quando eu estava para a escola lá, naquela época do mercado, não se falava, né, sobre isso, entendeu? Sobre esse assunto, né? Então, assim, foi momentos muito complicados, né? Muito, né? Difícil. Com isso eu cresci, né? E eu não sabia, não tinha noção, como voltando aqui, como eu disse, que eu não sabia, né? Que isso ainda ia me perseguir, né? E ainda se ia se pendurar, né? Pelos anos, né? Para frente da minha vida. Então, quer dizer, eu me tornei uma pessoa, né? Uma mulher que assim, desconfiada, né? Muita desconfiança, nem segura, né? Com relação a homem, né? Assim, muito desconfiada, entendeu? Porque eu via meu pai hoje, né? Quando eu cresci, que eu comecei a tomar, né, ciência do que era realmente aquilo, então eu tive esse entendimento. Daí eu já peguei, já fiz o quê? Eu já botei aqui dentro do meu coração, né? Já fiquei com aquilo, né? De que, poxa, se ele era, minha mãe diz que ele era, né, tão bom para ela, que conheceu que ele era tão bom para ela, que ele me ajudou a ter isso daquilo, né? E realmente, pelo, assim, pelo que eu via do trato dele, eu nunca vi meu pai discutir, nunca vi meu pai levantar um dedo para minha mãe, entendeu? Sempre tratando ela bem, entendeu? Nunca presenciei em toda a minha vida meu pai levantar a voz para minha mãe, entendeu? Então era tipo assim aquele casal ali, né? Perfeito, ali, aquele casal ali, que via muito bem, aquele pai ali, aquele homem ali, né? Exemplar para a sociedade, entendeu? Então é isso. Eu assim passei a desconfiar, tomar essa desconfiança dos homens, entendeu? A achar que todos os homens, né, traíam, entendeu? Por mais, né, bonzinho que eles parecessem ser, né, mas que não eram confiáveis. Passei, né, por isso, entendeu? E cresci uma pessoa assim, né, com esses, com essas dificuldades, com essa dificuldade. E eu engravidei, depois disso também entrei num relacionamento, de que eu engravidei com 16 anos para 17 anos e acabei ali por sair, né, da escola, por vergonha, né, do que as pessoas poderiam vir dizer, saí da escola e fui viver com esse moço, né, com esse rapaz, do que, né, levei 26, 25, 26 anos, né? Foi quando me divorciei, mas, quer dizer, acabei nesse relacionamento, sendo um relacionamento abusivo, né? Vivendo um relacionamento abusivo, no qual, né, eu era agredida fisicamente, né? É, verbalmente. E assim, certo momento, né, lá eu falava, poxa, né, eu acho que é isso que tem pra mim. Eu acho que é isso, né, é isso. E daí como minha mãe ela já tinha, quando nessa vinda dela de Maricá para o Rio novamente, ela, né, se converteu no Evangelho, e aí passou a levar a gente também, né, e daí que ela era espírita, né, e se converteu ao Evangelho, né, ao cristianismo, e daí a gente começou a ir também, a seguir com ela. E então, quando já estava nesse meu relacionamento, né, o que eu fiz, né, eu, depois de muito sofrimento, passado por muitas agressões, né, mesmo, eu resolvi e achei o quê? Não, eu vou, né, ganhar, é que assim que a gente, evangélicos, né, a gente fala ganhar esse homem para Jesus, né?
para que ele venha passar por essa transformação e mudar, né, também, né, esse jeito dele, né, agressivo também. Sendo que não foi assim, né? Ele veio no Evangelho, tudo bem, né? Passou pelos processos, pelas etapas, mas a agressão continuava. E eu achava, né? Eu achava que ele ia mudar. Então eu ficava ali nesse relacionamento achando e acreditando que ele iria mudar, né? Que ele iria mudar, sendo que não aconteceu. Não aconteceu, né? E hoje assim eu vejo, né, que eu assim perdi muitos anos, né, aí da minha vida, né, acreditando, né, que eu poderia, porque na verdade, né, é essa, na verdade, mas a gente, né, mulher acha que a gente pode mudar o homem, mas a gente não pode mudar o homem, porque o próprio Deus, né, Jesus, ele fala, entendeu? Que o ser humano, né, Deus deu o livre-arbítrio, né, para o ser humano. Então, independente de religião, né, se a pessoa se deixar, se a pessoa reconhecer que precisa, né, que precisa melhorar numa certa área da sua vida e ela se deixar, né, ser mudada, quer dizer, reconhecer e começar a trabalhar para isso, né, de querer essa transformação para si, aí sim, né, pode acontecer essa mudança. Porque assim, se eu não quiser, nem Deus vai fazer. Porque como eu disse, né, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, quer dizer, ele não vai nos obrigar, certo? E assim, eu, né, ficava naquela dali, achava, não tinha entendimento, né? Não tinha entendimento do que estava acontecendo, né? De real e o porquê que eu continuava naquele relacionamento, entendeu? Eu achava, né, para mim que eu poderia, né, fazer com que ele, né, viesse mudar. Foi lá, a primeira agressão, né? Aí vai lá, vinha, né, e se arrependia, né? Não vou fazer mais. Aí vinha a segunda, e assim foi, né? Durante 26 anos. Então, assim, uma alerta que eu quero deixar, né? Isso já tá bem, né? Falado também. Mas, assim, eu aqui como, né? Uma né, das vítimas, né, que infelizmente, né? São milhares, né? De mulheres que estão aí, né? De crianças, né? De mulheres que estão aí sendo vítimas, né? De abuso, né, sexual, sofrendo por este mal, né, que assim não destrói a criança só ali naquele momento, né? Isso é para a vida toda, isso é para a vida toda, né? Isso é muito grave. Então assim, eu quero dar um alerta, né, para vocês, né, mães, que fiquem atentas, né? Pais, se atentam aos comportamentos dos seus filhos, né? Acreditem nos seus filhos. E eu assim sempre tratei, sempre ensinei, falei, né, para todos os meus filhos, né? Sou mãe de sete filhos. Tinha uma pequenininha agora, né, do meu casamento, né, atual, né, desse meu relacionamento atual. E assim, para todos os meus filhos, né, homem, né, e meninas, eu sempre falei, entendeu? Sempre conversei com eles abertamente, né? Olha, não pode deixar ninguém tocar nessas partes aqui de vocês, não deixa. Olha, se tentar e se falar, ó, se não deixar eu vou matar, eu vou fazer, vou acontecer com seus pais, entendeu? Com alguém da sua família, não acredita. Até hoje eu falo, né, com meus filhos, né?
vão para a escola. Depois eu falo para eles, olha, se eu chegar alguém, se aproximar, apesar de vocês, né, com atenção, explico para eles direitinho, vocês, né, gritam, vocês não entram na casa de ninguém. Então, estou sempre alertando meus filhos, sempre conversando com eles, como eu fiz, né, com os irmãos deles, né, lá atrás, eu faço com esses agora. A menina tem 10, o menino de 12. Então, eu faço com eles. Entendeu? Não falo só para menino, venho falando para os meninos também, né? Meu primeiro filho é homem, né? Meu segundo filho homem, minha terceira menina, meu quarto menino. Então, eu sempre conversei com eles, sempre falei abertamente, né, com eles sobre isso, né? Sempre alertando eles, sempre com esse olhar, porque assim, a minha mãe, ela de Minas, né? Então, os pais morreram como criança e ela foi, né, deixar os cuidados, né? Outra família pegou para criar. Então, assim, teve uma vida bem difícil, não teve nenhum ensinamentos, né, da parte deles lá. Então, veio para o Rio, ainda de menor, né, e teve que trabalhar muito na casa de família. Então, ela não teve, naquela época, ela não teve nenhum, né, com conhecimento, nenhuma conversa, nada disso. Então, ela era muito tímida, né, do que, assim, e por acreditar que meu pai era aquele, né, homem, meu pai não faria, né, aquilo que a minha irmã, quando ela foi alertada pela minha irmã, ela não acreditou, porque ela via, né, aquele homem, né, que a tratava bem, aquele príncipe que a tratava bem. Então, eu quero deixar um alerta aqui para vocês, né, pais, né, mãe, desconfie, fique atento, entendeu? Fique atento aos comportamentos dos seus filhos, a quem seus filhos estão, né, conversando, com quem estão brincando, na casa de quem eles estão indo, né, o que eles estão assistindo pelas redes sociais, né, com quem está conversando, porque hoje em dia, né, esses criminosos, né, eles estão aí de todas as formas, né? Estão aí de todas as formas. A internet é um meio de comunicação muito importante, né? Muito bom quando usado, né, para o bem, mas infelizmente, né, tem esses, né, maldosos, né, pessoas do mal que pega, né, aquilo que foi feito para o bem, né, e usam, né, em prol do mal. Então fiquem atentos, tá bom? E assim, depois eu vou estar, isso é só um pouquinho, né? Um pedacinho, um alerta, desculpe aí, tá bom? Qualquer aí, né? Erro meu, mas assim, é um alerta para vocês, tá bom? E depois eu vou estar, né? Falando um pouquinho mais, se vocês aí, né? Quiserem saber, tiverem alguma pergunta para fazer, né? Com relação a isso, entendeu? Que esse, né, canal eu abrir ele para isso, né, contando um pouquinho do recomeço, né, superação de vida, né, experiência de vida. Então, assim, um pouquinho do que eu puder, né, estar compartilhando aí, espero que esteja ajudando vocês, alertando mesmo vocês, né, mamães, né, fique atento aos filhos de vocês, converse com eles, né, fique, não desconfia, não, tá bom? Não desconfia achando que seus filhos possam estar mentindo quando eles vierem contar algo para vocês, né? Deem ouvido, deem atenção para eles, ouve as suas crianças, ouve os seus filhos. Então, gente, eu peço que vocês, né, se inscrevam no canal, deixa, né, um joinha aí, tá bom? Compartilhe e assim a gente se vê na próxima. Tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. Beijos.